Olá, internet! Eu sou Alexandre Esteves, aquele cara que vive falando mal de anime que você gosta, mas que é o fanboy imenso da série dos Titãs. A temporada de animes de janeiro terminou, eu fiz o meu videozinho da conclusão, mas nele eu não comentei sobre Shingeki no Kyojin. Deu bastante o que falar, a facção Jäger estava todo vapor no Twitter, inclusive fiz um vídeo defendendo a Gabi já, e hoje estou aqui para finalmente debater o que achei sobre esta etapa da história, não só esta parte, como sobre o arco inteiro até o fim da obra, já que eu decidi ler o mangá e finalmente vou poder comentar aqui pra vocês. Então eu vou falar primeiro sobre a parte do anime, pra quem só acompanha no anime, e a gente divide o vídeo pra falar do mangá depois para os leitores do mangá também, certo? Bom, primeiramente, o que mais chama atenção nessa fase da história é que é outro anime. Até agora nós passamos dezenas e dezenas de episódios naquela perspectiva dos nossos heróis, acompanhando-os, desbravando junto com eles os mistérios da série, mas agora que deu esse ponto-chave da história, onde eles saem das muralhas, não só muda a perspectiva pra gente ver o lado de Marley, ver os outros personagens ali durante bastante momento, até finalmente voltar pro nosso grupo, como também a história começa a encaminhar para ganhar um tema, ganhar um assunto sobre o que esse anime quer falar. Até agora não era nada, né? Era mistério, muito interessante ali, muito bem feito e tal, mas não estava dizendo nada. Agora a história começou a encaminhar para algum lugar. Só que esse lugar, meu amigo, não é o paraíso que a gente estava esperando, né? Eu gostei muito de como a gente passou 3 temporadas inteiras no suor e na esperança ali, né? Sofrendo, mas persistindo para alcançar esse objetivo de descobrir, né? O resultado, descobrir o lado de fora das muralhas e libertar aquele povo da ameaça dos titãs. Só que agora que isso finalmente acontece, a gente dá de cara na parede. E agora é só tragédia, porque o que a gente encontra do outro lado das muralhas é a realidade cruel do mundo jogada na nossa cara. O lado de fora não é composto por vilões querendo atacar Parades porque eles são maus. É composto por, assim como Parades, um bando de vítimas dessa guerra inevitável. E esse arco começa justamente com essa virada de perspectiva, mostrando o lado de Marley e a invasão do Eren em Libério, fazendo o papel, né, que o Ryan, a Annie e tudo mais fizeram em Shiganshina 4 anos atrás. A única forma deles lutarem, deles sobreviverem, é eles se tornando tão errados quanto os inimigos deles. Já dizia o Armin sobre o Irving algumas temporadas atrás, não se obtém nada sem fazer sacrifícios. E por mais que as pessoas pareçam ter dificuldade de absorver esse tipo de história que muda de perspectiva, devido a todo mundo torcendo pro Eren matar todo mundo mesmo e foda-se, é o tipo de obra que eu aprecio muito. Quando começou a mostrar o lado de Marley, eu já fiquei, puta que pariu. E eu amo esses valores antimaniqueístas que o anime ostenta, sabe? Não existe o mocinho e o vilão, não existe o lado do bem e o lado do mal. Os dois estão errados e os dois têm motivos para estar errados. Isso que é guerra, afinal de contas. E é com essa invertida de papéis, com essa virada de perspectiva, que o anime introduz o tema que ele finalmente está abordando na série, que é ciclo de ódio, falsa liberdade, e eu adorei. Gosto muito da forma como os poderes dos titãs abalam aquele mundo de uma forma excêntrica. É óbvio que a sociedade ia brigar por aquilo, é óbvio que aquilo ia dar poderio militar, é óbvio que ia causar conflitos entre nações por causa daquilo. Finalmente a série começou a dizer alguma coisa. A Gabi também alimenta muito esse propósito, ela sendo o Eren do outro lado, né? Ela sendo a criança inocente e pirralha chata, que grita o tempo todo os seus princípios, as suas morais agressivas para acabar com o outro lado, né? Para proteger o seu lado. Eu acho esse arco muito bem concatenado também, uma coisa leva a outra de um jeito muito interessante. Eu gosto como o Isayama aproveita bem os personagens, né? Ele trouxe a Gabi pra dentro da casa dos pais da Sasha. A morte da Sasha, eu comentei no vídeo da Gabi que a morte da Sasha não pareceu ali pro espectador ficar triste ou pra fazer uma trama ali pra abalar os personagens. Não, pareceu ser uma coisa muito maior, pareceu ser pra história, sabe? Pra trazer alguma virtude no tema que ele tá abordando ali. E eu estava certo. A menina que a Sasha salva ser um ponto de interação com a Gabi, que vai com a família da Sasha. Tem vários elementos, várias historinhas que vão cruzando essa coisa do lado deles, né, dos interesses e tudo mais. E dadas as atitudes do Eren lá em Libério, é óbvio que a sociedade eldiana também ia estar pegando fogo. Então surge ali um grupo que apoia aquele extremismo dele. No meio disso tudo tem os problemas excêntricos, o Zeke não é confiável, a posse dos titãs, o pessoal quer tirar a posse do Eren. Então tem uma trama política muito interessante acontecendo ali. Eu gosto de como as coisas se desenvolvem, sabe? E o Eren é o personagem que tá na linha de frente dessa abordagem trágica que o anime tá tendo. Até porque ele é outro personagem agora. O nosso protagonista passou a série inteira gritando seu objetivo de liberdade, né? Pelo único motivo de que ele nasceu nesse mundo, então ele tem o direito de conhecer esse mundo. Agora chega nessa temporada e esse mesmo personagem manda pra gente: a maior bênção que alguém poderia receber é não nascer neste mundo. Porra, pesa, sabe? É tenso. Eu gostei de como o Eren tava, né, arrastando esse tema junto com ele. A série tava funcionando muito bem, eu adorei muito tudo que esse arco tava fazendo. Mas, convenhamos aqui, que ele executa todos esses eventos muito legais, toda essa trama muito bacana,
em cima de muita conveniência e uns recursos bem baratos, hein? Eu passo pano porque eu sou muito fanboy de Shingeki. Se fosse pra ser imparcial, eu abaixava uns 2 pontos da minha nota, sabe? Mas eu entendo quem critica. Tem muita coisa na história do Shingeki que não é tão bem elaborada. Eu acho que ele liga uma coisa a outra muito bem. Eu acho que tem as tramas boas ali, mas no fundo, a estrutura da série é cheia de tapa-buraco. Muita coisa só acontece por causa dessa sustentação conveniente que o anime tem. Por debaixo de toda a coisa legal que tem na camada superficial de Shingeki, tem um monte de coisa colada com fita adesiva, tem umas coisas ali que não ia fechar muito bem, uma cola quente colocada ali, sabe? Tem. Principalmente os poderes de Titã. Os poderes dos titãs é o maior problema da série de Shingeki pra mim. Nossa, aquela cena da Season 3, onde o Eren tem que proteger todo mundo e convenientemente voa um frasco escrito endurecimento. Ele morde aquela bosta e pronto, agora ele pode endurecer. Cara, é muito ridículo. A bola da vez é a medula do Zeke. Cara, qualquer coisa que tem que fazer é a medula do Zeke. É a célula do Hashirama do Shingeki no Kyojin, sabe? E eu acho que a maioria desses problemas cai sobre este arco final. Porque até então, até a parte de dentro das muralhas, tudo é mistério. Qualquer coisa que não faça muito sentido, tá pra explicar. Vai ter ainda, relaxa. Só que agora que chegou na temporada final, que é onde tem que explicar tudo, não tá se saindo tão bem, não. Uma vez meu amigo falou isso e eu concordo muito com ele. Shingeki funciona muito mais na expectativa do que nas resoluções de fato. Muita coisa dessa temporada e das anteriores também é simplesmente justificada por o governo de Marley ser burro. E eles são imbecis mesmo, o mangá mostra isso, o grupo do Reiner ali ironiza eles. Sempre que aparecem os figurões do governo, eles agem de forma muito ignorante ou despreocupada, sabe? Dá pra ver que o mangá realmente está tentando dizer que o governo de Marley é burro. Eu acho que a família Tybor deu ali Marley na mão deles e eles não souberam fazer nada. E muita coisa na história é justificada por eles serem burros. A própria existência dos titãs, que é a maior ameaça da série lá em Parades, é porque eles ficam pegando Eldiano e jogando de graça na ilha. Supostamente para prender o pessoal de Eldia, mas depois quando eles precisaram invadir, deu merda. A invasão por si só também, pegaram 4 crianças e jogaram 4 crianças para fazer uma operação especial ao longo de anos para pegar a coisa mais importante que eles poderiam para virar a guerra. Então assim, você justificar muita coisa ao longo da história porque o governo de Marley é burro, não é uma coisa muito bem bolada na minha opinião, não. Tem diversos probleminhas desses, tem diversas coisas bem baratas assim ao longo da série, mas eu aceito. São recursos baratos que sustentam uma história muito cativante por cima, então eu faço vista grossa. Como eu gosto muito dessa série, não pego no pé não. Agora, o que é de fato indefensável, até mesmo para mim, é como a história se sucede para encaminhar para a reta final. E é aqui que eu começo a falar sobre os eventos do mangá. Quem aí fica só no anime, não quer spoilers, tá esperando a próxima temporada, um beijo para você, muito obrigado por me assistir. Mas para aqueles que desejam ouvir-me sobre os atos finais da série de Shingeki no Kyojin, é agora. Essa parte do anime parou num momento muito bom, né? Ali no cliffhanger da batalhinha. A luta deles é bacana e tal. Mas é a última coisa que é realmente bacana que eu acho em Shingeki no Kyojin, pois a conclusão dessa batalha se faz no capítulo 121, onde de fato ocorre o contato do Eren com o Zeke, mas não para fazer o plano de eutanásia que o Zeke estava pretendendo, né? O que inclusive justifica o fato deles não terem se tocado quando eles se encontraram para conversar antes. É muito idiota eles falando, não, nós temos que nos encontrar, não, o Eren vai encontrar o Zeke. Eles já se encontraram, por que eles não tinham feito essa porra desse plano ainda, tá ligado? Mas o fato do Eren não pretender de fato concretizar aquele plano justifica, né? Ele pode ter dado uma desculpa qualquer para vazar. Mas enfim, o ponto é que nesse momento, o Eren revela que ele não pretendia colaborar com o Zeke em nenhum momento, e é agora que a gente finalmente tem a resposta de qual é a individualidade do titã mais importante da série, que é o titã de ataque, que dá título ao anime. Achei muito genial essa jogada, por sinal. E o nosso menino Eren é o protagonista da história por ter o titã de ataque, que é capaz de receber memórias do futuro. Quando eu li esse capítulo, a impressão que eu tive foi: ou o Isayama é um gênio, ou ele é um imbecil. Porque ou ele tá fazendo algo incrível e essa história vai transcender qualquer obra-prima que já existiu, ou ele tá jogando a história dele no lixo. Porque você chegar numa história que é um mistério e conflito político e enfiar viagem no tempo, não parece uma boa ideia. E aí é uma sessão de bullshit. O Zeke era a chave para o Eren dar o comando para Ymir alterar o corpo dos Eldianos e executar o plano,
mas devido ao tempo que o Zeke passou naquele cenário metafórico ali, ele teve intimidade com a Ymir, então agora ele que controla, mas não! O Eren nesse momento abraça a Ymir e ela se apega a ele, ela entende ele e agora ele volta a ser o cara que comanda. O que tá acontecendo? E a gente entende até agora que o Grisha só fez o que ele fez no passado porque o Eren do futuro mandou as memórias pra ele. O que você quer fazer com essa história, Sayama do céu? Então o nosso Eren finalmente desperta, o estrondo da terra, o bonde dos colossais ataca novamente. E o roteiro volta um pouquinho para o plano compreensível. Eu tava decolando nos capítulos anteriores. Opa, pegou, voltou. Vamos focar aqui em parar o Eren. E eles encaminham para juntar o pessoal, formar aquele grupinho ali, que é uma coisa muito barata, mas ok, é um fanservice legal, né? Novamente tinha que fazer uma coisa barata para executar algo legal por cima. A batalha que eles têm ali no porto, né, para pegar o navio e ir atrás do Eren, eu gostei. É legal ver o pessoal brigando junto ali. Eu gosto também que eles encontram o Das e o Samuel. O Sayama novamente vai inserir um personagem para fazer alguma coisa na história e ele não bota um figurante ou um personagem aleatório, ele sempre traz gente que a gente já sabe quem é. E não só é um detalhezinho legal, como se transforma numa cena genuinamente boa ali, onde eles que se gostam são obrigados, né, a se enfrentar e se matar, inclusive, uma cena bem pesada, eu gostei, por conta de conflito de ideais, né, da situação lá. É uma guerra, né, é isso aí. E enquanto isso, o Eren com seu exército de titãs colossais destruindo tudo. São cenas muito boas, o roteiro tá mal escrito, mas as cenas dos colossais destruindo tudo são muito boas, cara. O Eren, naquela forma bizarra dele, caraca, que maneiro, velho. Cara, se isso for bem adaptado no anime, vão ser cenas muito boas. Imagina um toque bem dramático assim, de medo dos colossais destruindo tudo, aquela figura bizarríssima do Eren junto, assim, devastando a população toda. Dá pra ficar um espetáculo isso no anime, hein? Capricha, mapa. Não sei se vai ser a mapa, mas caprichem. E o Eren continua sendo um personagem bacana. Essa mudança que ele teve depois de ver o futuro, né, quando tocou na história, deixou muito interessante essa mudança de atitude dele, né? Ele passou a série inteira dizendo que ia acabar com cada um dos monstros do mundo, se referindo aos titãs que ameaçaram, né, a segurança dele, mas no fim das contas, os monstros que ele vem devastando são as pessoas do mundo, né, que querem destruir a espécie dele. Então tem uma nuance legal em cima disso. A forma como ele deturpa o plano do Zeke é curioso também, né? O Zeke quer de uma forma consideravelmente pacata acabar com os Eldianos. O Eren faz ao contrário, quer extinguir com o resto do mundo e deixar só os Eldianos ali. Então é interessante a ideia, sabe? O conceito da ideia é interessante. Agora, meus amigos, a execução disso... Puta que pariu! Por que, Senhor do céu? Por quê? A batalha final da obra se passa sobre aquele corpo esquelético do Eren, só que tem que haver uma resistência. Eles não podiam só chegar lá e explodir o Eren pronto. Seria muito melhor se eles só fizessem isso. Mas é claro que tem que vir a Ymir trazer de volta todos os titãs anteriores para ser um obstáculo para eles. Isso não faz nenhum sentido. Eles têm dificuldade de lidar com um monte de titã inteligente, é óbvio. E só conseguem sair disso porque o Falco é um titã mandíbula bestial, um pássaro, ele voa e... O que tá acontecendo? É uma nojeira atrás da outra, cara. A pique ejetando do titã é muito engraçado, cara. É mó legal eles se desvinculando do corpo de titã, né? Eles ficam meio colados na carne, assim, pô, estão controlando a porra de um corpo de um gigante. Mas como a pique não pode ser devorada, ela tem que ficar segurando, fazendo vários titãs ali, ela simplesmente ejeta. É muito idiota, cara. Nada mais na história precisa de justificativa. Você só aceita o que está acontecendo. Não questione. Ai, cacete, guerra de Naruto all over again. Cara, é uma idiotice atrás da outra, muita imbecilidade. Eu tava assistindo um anime de mistério e militaria com um conflito político, agora eles estão brigando com titãs mortos em cima de um esqueleto de 600 metros. O que eu tô vendo? Mas eles conseguem superar esse obstáculo com a ajuda do Zeke e do Armin de dentro das coordenadas, que pra mim era só um cenário simbólico para representar o contato deles com Ymir, mas eles conseguem trazer de volta o espírito dos herdeiros dos titãs anteriores que já morreram. O que? E assim que conseguem finalmente explodir o corpo gigantesco de Eren, Eren volta como um titã colossal, porque ele pode, e o Reiner tá brigando com o parasita original dos titãs, mas gigante, brilhoso, Super Saiyajin, que solta o gás do Zeke pra transformar todo mundo em titã, e briga de titã colossal até eles invadirem a boca. Como é que eles sabiam que tava na boca? Bom,
No fim das contas, eles conseguem matar o Eren e nos é revelado no último capítulo. O último capítulo é bonito, sabe? Ele é belo. Eu gosto da ideia do final, né? Do Eren servir de sacrifício pra eles serem salvadores da humanidade. Cara, só que é tão ilógico, tão contraditório tudo. No fim das contas, o Eren era o passado e o futuro ao mesmo tempo. Desde que ele tocou na história, ele recebeu as memórias do futuro e passou a manipular tudo desde então para que chegasse aquele momento. É um paradoxo de Bootstrap, né? Tudo tem que ser daquele jeito para que no futuro ele possa manipular o passado para ser desse jeito. Basicamente é um porquê sim gigante. Cara, você vai aplicar um paradoxo desse, você bota em uma coisa pequena. Em Zelda Ocarina of Time, você aprende a música com carinha e depois você cresce e você que ensina a música pro cara. Então essa música só existe, ela é um paradoxo. Mas ok, foi aplicado em cima de uma coisa. A existência de Shingeki no Kyojin é um paradoxo desse. Tudo na história, tudo é justificado porque sim. Além dos personagens não fazerem sentido, o Armin nunca aceitaria uma coisa dessa. E no fim das contas ele tentou fazer um final enorme, um conceito absurdo. O meu maior medo quando eu vi aquele negócio no capítulo 121 dele receber memória do futuro, se concretizou. É um conceito transcendental. No fim o Eren se torna um com o universo. Ou então foi só pra ser bonitinho aquela pombinha lá. Mas de qualquer forma é uma coisa imensa. Não tinha espaço pra isso em Shingeki no Kyojin, cara. Eu não tô lendo o mesmo mangá. A fundadora Ymir aceita a redenção por causa da Mikasa. Porque ela ficou presa no amor pelo rei Fritz durante esses 2000 anos. E a Mikasa foi a primeira que amou tanto alguém com o imposto do Titã fundador? Foi isso? E aí ela aceitou? Cara, que coisa confusa. Uma outra coisa incrível é o Levi estar vivo. A cena final do Levi é bonitinha, né? Ele finalmente fazendo a saudação pro pessoal ali. Eu entendo que era pra ser bonito o final, cara. Eu entendi, Sayama, que é pra ser belo ali. Eu achei bonitinho. Só que o ideal é ser bonito e fazer sentido. O Levi sobreviveu tanto nessa história pra nada. Parece a Arya do Game of Thrones, meu Deus! E no meio disso tudo tem a história da origem dos titãs, que é uma coisa importante colocada ali. Eles começam mostrando a origem da vida no planeta, e quando aparece aquele bichinho, eu achei legal uma associação imediata, assim, caramba, é aquele bicho cambriano lá da era pré-histórica, e a forma desse bicho associa um pouco a imagem da espinha dorsal, né, que é uma coisa importante, né, sempre foi essa coisa da espinha dos titãs e tal, além de também ser a origem da forma que o Eren tomou, né, quando ele tá no modo supremo incrível lá. Eu achei legal esse bicho que tem uma associação visual com tudo na série, né, ser uma origem biológica pros titãs. Eu gosto quando as coisas em ficção são justificadas cientificamente. Ele trouxe um parasita com aquele formato, até, pô, legal. Só que não faz sentido nenhum isso ao longo da história. Por que não existem outros titãs? Só tem um bicho desse no planeta. O bicho se multiplicou quando as filhas de Ymir comeram ela. E aí parou no 9. Só consegui dividir até 9 titãs. Mas todos podem virar titã, mas o parasita não tá em todos. Só tá no fundador. Mas os outros têm a propriedade do parasita. E quando um portador morre, o poder titã volta aleatoriamente em outra pessoa? Como? Não é o parasita? Caralho, nada faz sentido. Era melhor ter deixado um pacto com o demônio mesmo. Então assim, cara, o Isayama tentou enfiar um final gigantesco que não fez sentido nenhum, deixou tudo em aberto. Eu acho que a ideia dele era essa. Porque o tema não era liberdade, ciclo de ódio, pois agora você tem a liberdade de interpretar o que você quiser e o ódio com esse final ridículo. Bom, gente, eu acho que Shingeki no Kyojin, a série Shingeki no Kyojin, ela funciona por ser bem concatenada, sabe? As coisas ligam muito bem umas nas outras. Eu acho que ele consegue se desenvolver muito bem, mesmo com recursos baratos aqui e ali, mesmo com as conveniênciazinhas e umas coisas que não fazem sentido, né? Não são explicadas no fim das contas. Ainda assim, eu acho que ela é bem interligada e com os foreshadowings. Tem muito foreshadowing em Shingeki ao longo da série inteira. Então, os foreshadowings são uma sensação muito legal. A história funciona muito em cima deles também. E eu acho que a forma de curtir Shingeki é essa. Inclusive, um destaque para adaptação em anime, o Wit Studio é muito cauteloso para fazer essas coisas. A ending da Season 2, gente, aquele encerramento da Season 2. Quando aquilo saiu na época, o pessoal, caraca, bizarro, né? A música, acho que tá contando a história dos titãs aqui, não sei o que. Não só tá falando da história dos titãs, está contando o final da obra. Reassistam aquele encerramento. Mostra a Ymir sendo devorada pelas filhas, mostra o estrondo da terra, mostra a terra achatada no pôr do sol, com o pássaro do Eren voando, e os Eldianos levantando do chão, para encerrar com a rachadura no rosto da deusa Ymir, né, que é a quebra da maldição dos titãs. Cara, que atenção legal, cara! Muitos anos antes dessas coisas se querem aparecer no mangá, velho. E tudo com um visual muito bizarro, uma música esquisita. Que ending boa, cara! Enfim, gente, este é o fim de Shingeki no Kyojin. É um final patético, na minha opinião. Tentou brincar com os conceitos transcendentais assim, mas não tinha espaço pra isso na série. Se era pra ser isso, tinha que ter sido trabalhado diferente desde o início, sabe? Um monte de coisa não faz sentido só pela mensagem bela no fim das contas. Eu achei terrível.
mas eu não concordo, não entendo, inclusive, quem pensa assim, que um final ruim estraga a obra. O pessoal até brincou, caramba, olha, vai rasgar as costas, que não sei o quê, porque eu tenho uma tatuagem das Asas da Liberdade, né? Vocês acham que o meu carinho para com a obra Shingeki no Kyojin ao longo de todos esses anos, esse vínculo que eu tive, esse amor que eu tive durante todo esse tempo, sumiu porque o final foi ruim? Não faz sentido isso, cara. É uma obra incrível, eu ainda sou apaixonado por Shingeki no Kyojin e infelizmente tivemos um final terrível. Acontece. Então, é isso aí. Continuarei apoiando o Hajime Isayama. Vamos ver o que ele ainda nos trará no futuro, na sua carreira de autor. O cara é muito novo, por sinal isso justifica muita coisa, né? É uma história muito grande. Ele bolou um conceito absurdo pra primeira obra dele. Ele começou a escrever isso com 19 anos de idade. É natural que fosse ter vários problemas no meio e tal. O cara foi muito audacioso, sem conseguir lidar tão bem, né, com essa ambição. Mas é isso aí, gente. Deixem aí nos comentários suas opiniões sobre o final do Shingeki, gostou, não gostou, sobre a obra no geral. E eu vou ficando por aqui. Um abraço a todos que assistiram o vídeo até então. Um beijo especial para os membros que estão passando aí embaixo. E caso você ainda não me siga em outras redes sociais, Twitter, Instagram e minhas lives estão todas na descrição do vídeo. É isso, gente. Um abraço para todos e até mais.